Graças a Deus. Aqui a gente tá com o Maicon Pitas. Maicon, a gente vai fazer um trabalho agora com a guia, ou com o guia espiritual da Bruxa de Évora. É uma guia ou é um guia? É um guia. Você tá vendo ele? Tô. Você consegue ver os espíritos? Consigo. E como é que ele tá? Como é que ele é? Explica pra gente. Fisicamente? É. Tá. É um homem. É que eu tô olhando, tá? É um homem. Ele tá com uma capa, né? Uma capa comprida, com um capuz, mas o capuz não tá na cabeça, uma capa azul claro. Uhum. Na roupa debaixo dele é uma roupa com uma calça clara, um sapato, como se fosse uma bota daquelas da medieval, não sei se vocês sabem, parece um saco com uns negócios enrolados aqui. Uhum. Alguma coisa diferente, não sei explicar bem. Como se fosse uma presilha, umas presilhas aqui, e aqui um sapato meio que um saco, tá? Uma calça clara, uma camisa também clara, uma cor bege, e ele tá com essa capa azul por cima. Ele deve ter mais ou menos 1 metro eu tiro sempre pela base da minha altura, que é 1,80 m, ele deve ter mais ou menos o mesmo tamanho, não vai ser menor que isso, maior que isso. E ele tem cabelos claro, castanho claro, tem um cabelo castanho claro, o rosto bem largo, né? Um nariz fino, uma testa bem grande, e cabelos compridos aqui, uma barba bem longa também, clara, olhos verdes. Certo. E Nunca tinha visto ele. você já tinha visto ele? Não, assim não. Quer dizer, não conheço, nunca tinha visto. Não sei nem quem. Apesar do olho dele ser parecido com alguém que eu conheço, mas nunca tinha visto. Tá certo. Então, muito obrigado. Pedir a você de se concentrar e pedir se ele pode incorporar. E antes de perguntar outra coisa para você, muita gente acredita que não é possível incorporar outros espíritos que aquele que já incorpora na gente. Como que você consegue fazer isso? Como eu consigo? Não sei. Não consigo. Não, agora falando mais sério, eu nunca pensei como não conseguir, porque eu não vejo o espírito como algo meu. São pessoas. Algumas pessoas querem se comunicar. Acredito, e pelo que eu aprendi até com eles, pela frequência e pela afinidade daqueles que querem passam alguma coisa, né? Passam alguma coisa, passam mensagem, pedem para se manifestar ali. Mas eu nunca vi esse limite, nunca tive esse limite, apesar de não ficar incorporando qualquer pessoa, trabalho sempre mais com a equipe que já costuma trabalhar comigo. Mas se alguém de fora dessa equipe aparece e precisa se manifestar e ele tem a permissão e pede e tudo mais, é muito natural para mim vir e passar. Eu nunca tive esse dogma de acreditar que uma pessoa só tem que trabalhar com aqueles seus espíritos. Não sei se a gente pode falar. Você sente desconforto com esses que você nunca incorporou? Não. Todo espírito eu sempre sinto uma coisa nova. Até os que eu incorporo, que é aqueles com quem eu costumo trabalhar, que é a equipe que eu trabalho, eu gosto de ver eles como uma equipe, não como meus espíritos, nada disso, ou meus guias. Eu vejo eles como amigos de uma equipe que a gente desenvolve um trabalho que eles se propuseram assim a fazer. Todos eles, seja seu pai Joaquim, seu Tatá, Bruxa de Évora, no caso, os outros, eu sinto uma energia, como uma energia diferente de cada um. Aqueles que eu não estou acostumado, é uma energia diferente. Há um desconforto, como não sempre, há um desconforto, como às vezes há um desconforto numa conversa com alguém que às vezes está com uma energia que não está confortável.
Quantas vezes a gente está com pessoas que a gente até gosta, ou a gente não conhece, também, que está com uma energia que não está muito favorável, não sei o que a pessoa tem, e há um desconforto naquela conversa. E às vezes existem espíritos que aproximam e também há esse desconforto. Claro, por mais que seja de luz. Por mais que seja de luz. É o diferente, né? É o diferente, claro. Desconforto. Mas é raro haver esse desconforto. E aproveitando então a sua mediunidade, o que mais você vê aqui? Na sala? Tá. Na sala, aqui é a sala de curso do espaço, né? Fiz a libertação, mas eu vejo a equipe que anda com você sentada em umas cadeiras que estão no plano extrafísico. Aqui eu vejo, aqui tem três dos jornalistas, do pessoal que seriam os mentores do seu trabalho de uma forma mais profunda. Vejo alguns outros guias, alguns pai velhos, o seu Tiriri, que também anda com você, também sentado em algumas cadeiras no plano astral. É como se tivesse atrás disso e no meio de tudo isso daqui várias cadeiras e alguns espíritos assistindo, uns espíritos que vieram de outro lugar que não costumam estar aqui sentados, como se a gente estivesse numa palestra, podemos dizer assim. Um anfiteatro. Isso, um anfiteatro onde eles estão aprendendo. Acredito eu que esteja aprendendo, estão vendo, sabendo alguma coisa disso. E os que a equipe que trabalha aqui, praticamente quase toda, não vou dizer que está todo mundo que trabalha aqui comigo reunido, mas em boa parte tem alguns aqui também assistindo. E um pessoal que eu não conheço, que também está próximo deles, eu acredito que são perto dessas equipes que trabalham, e os que estão assistindo no anfiteatro estão mais no fundo, estão mais ao fundo, mais atrás de você. Mas os outros estão mais próximos. E a hora agora que você vai receber o Espírito, o que você faz para receber ele? Eu simplesmente deixo, eu vou me conectando. Toda vez que eu vou receber um Espírito, eu vou me comunicando e cada vez sentindo ele mais. E dali permitindo essa comunicação e trabalhando meu mental para que isso seja a favor de esclarecimento, do bem, e sentindo ele no meu corpo. Eu começo primeiramente a sentir ele no meu corpo, a primeira coisa. Eu paro tanto de tentar ver alguma coisa e vou percebendo ele no meu corpo e vendo esse encaixe, né, esse encaixe de energias, se assim a gente pode falar, não que ele vai entrar aqui, eu vou sair, nada disso, mas esse encaixe de energia e eu vou sentindo ele mais forte em mim. E dali eu vou deixando, eu vou soltando, é como se eu fosse soltando e permitindo tudo aquilo, deixando cada vez mais ele se manifestar. Vamos lá? Peraí, daí você apaga? Sim, aí é como se dentro disso eu fosse, é como se eu estivesse numa sala e ela fosse apagando as luzes aos poucos, onde eu sinto o meu corpo, mas eu não tomo uma consciência de interferir em nada. Eu entendo que eu ainda estou ali. Eu não acredito que o médium saia, pode ser que exista, não estou falando que quem fala que sai não sai até de errado. Eu acredito que a consciência, o inconsciente do médium está ali, de alguma forma. Eu estou ali de alguma forma, talvez de uma forma onde eu não tenha acesso a nada. Mas o meu inconsciente está, eu ainda sinto o meu corpo, de alguma forma eu estou sentindo o meu corpo ainda. A sua visão apaga e sua audição apaga. Apaga totalmente. Mesmo que eles abram o olho. Então não vê mais nada. Eu não vejo nada. Só a hora que volta. Exatamente. Tá bom. Quando eu desperto, há uma grande, depende de cada um que vem, lógico, mas uma sensação, não como se eu estivesse dormindo, mas sim como se eu estivesse correndo uma maratona, uma adrenalina muito grande no meu corpo, uma energia muito forte, uma coisa muito boa, podemos dizer assim, uma energia, depende de cada um, lógico, cada um a frequência, mas uma energia sempre muito boa, e é sempre como é bom estar ali, e isso vai baixando, essa energia que eles deixam, vai, aos poucos que vai passando as horas que eles saíram, vai saindo, mas é uma coisa assim, que gostoso, e isso é um dos motivos de eu estudar tanto, para a gente se sentir bem, para a gente entender a gente, e cada vez está melhor. Que assim seja. Muito obrigado. Então assim, vamos. Obrigado. E assim, como é que foi ser o guia da bruxa de Évora? Uma loucura.
lembrando que ela é uma das bruxas de Évora. Tá. Para não começarem também a entrar em outras histórias, mas ela era uma bruxa que vivia em Évora e ali se aprendeu tudo o que precisava. Ela era uma pessoa que sempre foi, sempre muito curiosa, muito atirada, de uma personalidade forte, de um temperamento forte, perdão, com uma falta de educação da personalidade, que isso levou a ter sempre constantes brigas. Graças a Deus. Salve sua força. Salve. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Qual é o nome do senhor? Francis. Francis. E é assim que o senhor se identificou na época da bruxa de Évora? Sim. Para ela? Sim. E como é que foi assim? Como é que é para um guia espiritual quando o espírito vai encarnar? Quais são os processos iniciais? Com quem vocês falam? Para onde vai? Explica como é no geral, e daí como foi no seu caso. Sim, sim. Quando alguém vai encarnar, primeiramente estamos ali junto com aquele amigo, com o espírito ali, certo? E dali, quando ele pretende voltar à Terra para desempenhar aquilo que ele necessita, fazemos conversas, questões do livre-arbítrio dele. Em primeiro lugar, estudamos tudo isso, tudo que ele quer desempenhar para a sua evolução. Dentro dessa evolução, ele deixa isso fluir. Adequamos onde ele se afiniza, onde ele vai reencarnar, nas famílias e tudo mais. E dali ele volta à reencarnação e nós olhamos de longe até o momento e se podemos olhar mais de perto. O que quer dizer isso, olhamos de longe? Para ficar mais definido para vocês, é como se não pudéssemos ter uma interação tão profunda, uma conexão tão próxima. Deixamos ele fluir e passar o que precisa passar, sempre. Se precisamos ter um contato naqueles que necessitam ter aquele contato, temos. Senão, não. Nesse ciclo? Necessitam. Se necessitam ter um contato, temos. Senão, não. Então, para ficar de uma forma mais explicativa, é como se estivéssemos olhando de longe aquela pessoa. E quando temos o contato, é como se estivéssemos mais perto. Estamos perto, sempre. Mas observando e deixando a pessoa viver o que ela precisa viver. É verdade que nos primeiros 7 anos a gente tem outro guia, e depois dos 7 anos vem o guia da vida? Há casos e casos, nem tudo é modelo, nem tudo é estreito, formatado. Vocês não vivem fórmulas de bolo. Nem o bolo que você passa uma receita ele é igual. Se eu passo uma receita de bolo para você, você vai fazer de uma forma diferente. Sim. E na vida é dessa forma.
os que muitas vezes vêm com alguns e se modificam com alguma certa idade, com outra idade, é porque nele mudou algo, ou no que nele foi necessário. Agora, quando eu preciso, às vezes vem, eu quando digo eu, não eu Francis, mas eu pessoa, muitas vezes eu já venho com aqueles desde pequeno e vou passando tudo, mas há um que fica mais próximo, ali observando, e há aqueles outros que desempenham outras ações. Todos os mentores, e acredito que todos que estão nessa sala aqui assistindo, vê qualquer espírito, guia, como vocês gostam de dizer, como mentores, que guiar é ser um mentor, não importa o campo de atuação dele, temos coisas a fazer. Então, sempre estamos observando, mas não quer dizer que estamos lá, como uma mãe, do lado de um filho toda hora. Porque não é assim que funciona. Temos que deixar a vida fluir. Quais foram então as últimas palavras que o senhor falou para ela antes dela encarnar? Segunda questão, quando vai encarnar, a pessoa tem medo igual a hora de morrer? Muito mais às vezes. As pessoas costumam ter mais medo de encarnar do que morrer. Pois quando elas encarnam e estão lá daquele lado, do meu lado, elas costumam a olhar e às vezes ficar presas nos possíveis erros. Ninguém sabe o que vai acontecer de fato. Nossa, uma loteria, hein? Sempre. É a mesma coisa quando você desencarna. Você não sabe se vai ver. O que vai acontecer. Se você vai realmente estar com seus amigos ou não. Porque isso depende do seu estado vibracional. Eles estão aí. Mas se você morrer e tiver uma consciência e um estado vibracional que não te eleve e não esteja no mesmo mundo deles, você não vai estar lá junto. É tudo afinidade. Quando você vai encarnar, também não sabe o que vai acontecer. Se você vai ficar com tantos véus e entrar em tantas ilusões e se perder naquilo que você queria fazer de novo, então você acaba se prendendo. O que eu falei? Foi boa sorte, você vai precisar. É isso. E ela? Ela sorriu, pegou nas minhas mãos e disse: Francis, obrigado por existir. Oh. E eu conto com você. Nossa. E como que é a hora de se despedir? Porque ela deve ter tido muitos amigos, muitos familiares, Sim. dos quais precisou se despedir para vir para a Terra. O que você precisa. Algumas vezes você está muito apegado, vai se despedindo de todo mundo. Quando você está mais apegado, você vai se despedindo. Quando você não está muito apegado, não. Porque é um ciclo natural e você precisa. Você despede dos que estão sempre mais próximos e os outros não. Afinal, quando você vai morrer, também você não sai despedindo de todo mundo. É igual aqui, quando eu vim para cá, eu me despedi da minha mãe, que estava lá perto. Eu fiquei ligando para a família inteira. Porque você só foi para um lugar. Lá a mesma coisa, mas há muitos espíritos apegados que sofrem, choram, ficam com dramas grandiosos, do mesmo jeito que a pessoa não desencarna. Certo. Dias abatidos. A mesma palhaçada que vocês têm. Mas, quanto mais elucidado está aquele espírito, não. Ele vai embora. Ele parou o que ele precisou e foi. E a gente aceita aquilo de bom grado. E vamos, aqueles que vamos olhar, aquele que vai estar com um trabalho mais próximo daquele espírito que reencarnou, vamos esperando os momentos certos para observar se está correndo tudo na paz que precisa correr. Certo. O desenvolvimento do feto. Quanto da perfeição depende do espírito, quanto não depende, e o que o guia pode fazer enquanto ainda está em desenvolvimento, porque só se une de verdade na hora do nascimento, né?
Até lá vai se unindo devagarinho. Se unindo aos poucos. Como que é isso? Nós, muito não podemos fazer nada. Os guias, quem tem toda a autonomia para como vai se lapidar, ver se tudo vai fluir ou não, é o Espírito, que vai criando nele toda aquela fonte, aquela forma que é necessário, pois nada mais é do que a expressão da consciência daquele que vai encarnar. E como que vai ser a tal perfeição no corpo que você disse, o corpo vai estar em suas plenas funções, ou se vai nascer com uma deficiência ou não, ou se vai estar ali só num tempo necessário e logo vai vir a desencarnar de novo. Vai vir um processo onde ele está passando por ali só algo necessário para se regenerar e vir numa próxima, onde logo haverá um desencarne, seja na hora que nasceu ou até um aborto. O guia observa. Existem espíritos que auxiliam o espírito que vai reencarnar nesta conexão, mas não são os mentores. Não, nós ficamos observando. Os espíritos mais hábeis a isso. Mas quem tem autonomia total, se aquilo vai estar em pleno acordo ou não, é a pessoa, porque ela é responsável. Não existe quem não é responsável por esse mundo. Não existe. É o livre-arbítrio. Então não tem como você não modificar tudo. Sim, senhor. O que pode dar errado? Nada pode dar errado, não existe erro. Na hora que a pessoa entra ali, começa a se afinizar com o feto, ela fica nervosa e com medo e desprega. É meio que um aborto. Assim. Você acha isso errado? Não seria errado no caso, né? Não seria da necessidade dela, é o que ela pode fazer. Se ela pôde fazer aquilo foi o natural para ela, para aquele momento, já ajudou ela de alguma forma a trabalhar os medos dela, a trabalhar a conexão dela, que ela necessitava para aquele exato momento. Não existe erro. O senhor, então, age com uma compreensão como quem tivesse irrestrita confiança nos desígnios de Deus, mesmo que assim não agimos. Exato. Pois não existe nada que erre. O divino sabe de tudo. Tudo é uma lei fluida e natural. Não tem erro, meu filho. Certo. E a hora que a mãe, de repente, começa a se envolver com bebida, com cigarro, com vício? Isso também é erro? Como que vocês ajudam ela a voltar para o equilíbrio? Nós não fazemos nada. Não. Não podemos interferir no livre-arbítrio das pessoas. Pois se o espírito que ali vai encarnar está afinizando com aquela mãe, que vai utilizar de tal elementos que poderá atrapalhar ou não o desenvolvimento do feto, aquilo está trabalhando na maior perfeição para ali o nascimento daquele ser, ou o não nascimento. É aquilo que ela precisa passar e trazer as experiências de ambas, tanto da mãe quanto da criança, ou do feto, do espírito, tudo. Não existe erro, não existe imperfeição. Tudo trabalha de uma forma natural e perfeita, para um crescimento maior do espírito. Se não existe erro, para que guiar? Deixa solto. Ótimo. Mas se existe uma necessidade de ampliação para um trabalho, o guia é apenas algo que desperte em você aquilo que você precisa ser se você está naquela frequência. Pois eu não sou nada mais que isso. E se eu precisar, de algum motivo, fazer um trabalho direto com o seu plano, utilizarei das minhas ferramentas, como estou utilizando agora, ou outras. Mas nada mais que isso. Você está caminhando como você precisa caminhar. Então o guia não é necessariamente aquele que vai te levar para o melhor caminho. Não.
Quem vai te levar para o melhor caminho é você mesmo. O guia vai te levar para onde você direciona. E ali onde você direciona é o necessário. E ali naquele necessário podemos o ajudar ou não, se você permitir assim. O que seria ajudar? Seria pôr o melhor para fora. Ou pior. Sim. Se for melhor para ela. Porque vocês têm ilusões de melhor ou pior. Mas é aquilo que vai ser o necessário para você ali. Certo. O que qualificou para ser um guia espiritual de uma bruxa naquela época? Eu tenho as minhas funções, já tinha minhas funções no plano astral naquela época. A minha afinidade com ela acima um pedido que ela me fez. Se assim eu pudesse, quisesse, poder auxiliá-la naquele plano e naquela vida. Assim eu fiz, dentro do que eu podia e dentro do que a vida me permitia e do que ela permitia. Tem a ver com o fato de ela ter sido bruxas em outras vidas e o senhor ter uma certa formação nesse meio? Sim. Uma certa não, também sou um mago. O senhor é um mago da Lemúria e da Atlântida? Sim. Tô chutando aqui. Quem sabe você está chutando? Será que você está chutando ou você está trazendo algo dentro de você? Eita. Mas não vamos muito lá atrás, senão as pessoas Viagem. Vou dizer que eu fui um mago desde o Egito e de outras vezes e está ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Esquece Lemúria, esquece Atlântica. As pessoas enaltecem muitos tempos passados. Fui mago diversas vezes. Sim. E por ser mago e por estar nessa afinidade, por ter um sentimento tão grande por ela, aceitei. Uau. Certo. Quando o senhor aceitou dela, o senhor deixou de fazer outra coisa? Não, jamais. O senhor não sente isso? Não. Nunca deixei de fazer nada. Sempre agi e pude exercer tudo aquilo que eu estava. Eu estava inteiro em tudo aquilo que agia. Os tempos são diferentes, os espaços são diferentes, temos possibilidades e ações muito mais rápidas aqui. Então poderia fazer tudo. Claro. E estava lá auxiliando naquilo que eu podia. E no tempo certo. A partir de que momento ela apagou para a realidade entre vidas e realmente assumiu ali o feto? Ou a criança? A partir de que momento? Ela apagou a partir dos 3 meses. É assim com todos? A maioria. Tem nem todos, porque tem alguns que nascem e ainda estão lembrando algumas coisas. Lembrando. Sim, se você estudar fatos, estudar casos, até hoje você pode ver que crianças têm lembranças ainda de vidas passadas. Sim, mas eu digo assim, porque o perispírito da gente se diminui e se encaixa naquele feto. Aos 3 meses. 3 a maioria em 3 meses. Entendi. Ela foi ali se modificando e daí no nascimento houve o nascimento. E depois que encarna, demora quanto tempo para o espírito poder se desdobrar como adulto? Casos e casos. A maior lucidez daquele espírito, mais ou menos a maioria, seus 2 anos de idade, quando é mais lúcido. Não antes. Não, antes ele está se acostumando à nova vida. Não é para ficar saindo toda hora do corpo, não. Ele ainda está se acostumando a muitas coisas. Alguns casos que até 1 ano a gente já consegue ver algumas coisas desse tipo. Casos. Missionários. Isso. Ele necessita, ele já começa a sair. Mas não há todos os casos, não. Em grande maioria até depois
dos 2 a 3 anos de idade. Nossa, tem gente que é mais devagar, né? Natural. Isso não demonstra evolução, nem... Não, isso demonstra lucidez. É. A capacidade do espírito de entender dentro de si, dentro da sua consciência, os mundos e as verdades. E muitas vezes um espírito pode muito bem ser um espírito evoluído, um missionário, e sair só com 4 anos porque ele teve outros propósitos. Então não dá para identificar a evolução do espírito por isso. Não. Vamos lá, isso é muito bom. Por questão de estudo, Sim. o senhor tem muita ligação. Não vamos revelar isso. Mas por questão de estudo, o senhor aqui quando está trabalhando comigo, obviamente tem ligação com a minha energia e com os seres que estão aqui. Quando foi a primeira vez que eu saí do corpo? Primeira vez que você saiu do corpo? Com qual idadinha, como é que é? Primeira vez que você saiu do corpo, você tinha 11 meses. 11 meses. 11 meses. E foi, obviamente, para um tipo de ocupação. Uma ocupação muito certa. Nada vago. Saiu já lúcido e já desempenhar algumas ocupações, e se reiterar de algumas situações. Nada vago. Foi uma coisa bem lúcida. Certo. E não são todos os espíritos que eu fizesse essa pergunta e eu conseguia acessar essa informação. O senhor acha? Não são. Não. Como que o senhor conseguiu? Como eu consegui? Por algumas funções que eu exerço nesse plano, que eu tenho acesso a isso. Sim. E consigo observar e acessar. E por já te conhecer há algum tempo, eu já sabia disso de uma outra época. Uma outra época, não vou dizer outra época, que parece de um passado muito distante. Eu já sabia disso há bastante tempo. Claro. Isso não é as pessoas pensarem que isso é porque o senhor é super especial, é super evoluído. Não. É uma perícia num determinado campo. Exatamente a mesma coisa. Quando vocês têm aí um médico que é perito em ossos, eles exercem aquilo. Se você tem um médico que é perito em ouvidos, é aquilo. Claro. Não faz o médico que é você, um super-herói, ser super. Ele só trabalha diretamente com aquilo. Claro. Então é isso. E então, dependendo da necessidade que o espírito tem, tanto de atividade no astral quanto aqui, depois da primeira vez que ele saiu, agora já é fácil para ele sair qualquer hora. Sim. A primeira mesmo que... Que é a mais difícil. Entendi. Daí depois vira normal. Fica com mais comum. Então aí, quando eu saí com essa idade, quando eu cheguei no astral, que forma eu tinha? Já uma forma antiga que a sua consciência traz. Uma forma que lhe é mais adequada àquilo que você tem na sua essência, nos seus conceitos, que foi uma das suas vidas pretéritas. Então nem sempre a pessoa, quando sai em desdobramento, ainda como bebezinho, no caso 11 meses, óbvio que eu não ia ter. Não é ser um bebezinho andando, falando no astral. Não consegui nem engatinhar. Você já saiu, mas isso não é um caso em todos. Não é a regra. Não é a regra. É a exceção. Exatamente, é uma exceção. Conforme uma lucidez que você já tem. Há muitos, quando começam a se desdobrar, muitas vezes até fazem já o seu corpo atual de criança. Entendi. Ou seja, a regra é que ao desdobrar, fique naquele corpo de criança. Por isso que demora 1, 2 anos. Isso, para começar a ter quando ele começa a ter uma consciência de andar, de sair, ele começa também a ter algumas consciências. Uma criança que se desdobra, obviamente, ela teria uma outra ocupação do que aquela que eu tive. Para que se desdobra uma criança? Porque todo ser precisa, quando sai do corpo, a revitalização energética. Até a criança que não desdobra e vai para algum lugar, mas quando dorme, fica ali se recuperando energeticamente. Isso é muito mais comum quando a gente vê os bebês, pois ele está se readaptando e ele fica muito mais nesse entre os mundos, se restabelecendo energeticamente. Se você observar, as crianças dormem mais do que Realmente. os adultos. Sim. Claro.
Então eu achava que, no caso, ao me desdobrar e ocorresse de ter essa forma, eu ia ter a mesma forma que tinha quando entrou no bebê. Aham. Aí você já se refez, já se estabeleceu. E no seu caso, Claro. já havia uma lucidez e uma situação de poder assumir outra forma. Claro. Para as atividades e as pessoas com quem eu tinha que encontrar. Isso é um caso específico seu. Isso também não te faz mais e menos. Não. Para ficar bem claro. É trabalho, né? É trabalho. Claro. Porque você precisava desempenhar. Sim. Apenas isso. Uau. E existe perigo nisso? Às vezes por causa que eu era um bebê, não ia saber me defender. Não, porque você estava lúcido, como Do outro lado. como adulto. Aí eu sabia toda a situação, como fazer. Aí não existia perigo nenhum. Entendi. Uau. Certo. Então as crianças, às vezes, quando se desdobram e não ficam por ali, elas vão nos educandários, nas colônias? Muitas vezes vão. Ou elas às vezes ficam até pelo ambiente em que estão, depende de pessoa para pessoa. Às vezes é um mentor, alguém que fica ali cuidando, explicando para aquela pessoa. Isso não é uma regra, é sempre de pessoa para pessoa. Às vezes a criança pode ficar ali no próprio ambiente da casa, desdobrada para se restabelecer, mas está indo já no astral. Está no ambiente da casa, mas no astral da casa. Por que muitas vezes as pessoas não lembram aquilo que aconteceu no desdobramento? Porque muitas vezes não é nem para lembrar. Porque o quê? Porque muitas vezes não é para lembrar. Não é para lembrar. Não é para lembrar. Mas se fosse para você ter plena consciência total de toda vez que você desdobra, você estaria morto. Você estaria aqui nesse plano. Não tem sentido você viver uma vida aí, mas tão ligada à cá. Vocês ainda não estão nesse nível de compreensão. Certo. Então não há necessidade. Há necessidade com habilidades que se tornam cada vez as pessoas que começam a desdobrar de forma lúcida e estudar isso com lucidez, sem fantasias, aprendendo que está saindo uma viagem astral, um desdobramento lúcido, trazer o que precisa ali. Mas até esse que tem essa lucidez, muitas vezes pode não trazer tudo. Não há como trazer tudo sempre, porque não há necessidade. Porque há coisas, há informações que vão muito aquém quando você volta à sua vida comum. Isso pode gerar desequilíbrios emocionais e psicológicos naquela pessoa. Nossa. Então não há necessidade. A gente ouve histórias de entrantes, aqueles espíritos que, quando um corpo saudável tem um espírito que o deixa, aí vem o outro espírito, no lugar de passar pela infância, já chega aqui com 10 anos de idade. Existe isso mesmo? Existem situações similares a isso. Não é essa tão... onde você vai sair para alguma coisa, entra um espírito, assume e você não volta. Mas você é o que permite tudo. Existe todo um campo bioenergético que te liga o seu espírito, o cordão, não tem como te tirar isso. Sim. Você que assume o seu eu. Existem espíritos que muitas vezes assumem e vivem, muitas vezes, numa situação de simbiose, com você assumindo ali, sem você perceber pela sua mediunidade, e vivendo uma vida onde a gente poderia dizer um parasita, muitas vezes se comunicando com as outras, se você não tem a percepção, porque ele é médium consciente e não percebe que está incorporado. E o espírito vai andando e fazendo tudo o que precisa. Certo. Então as pessoas não precisam temer que vão sair em desdobramento e alguém vem rapidinho e entra no corpo dela. Isso não existe, isso é fantasia das pessoas. Porque o corpo tem a ligação do cordão de prata. Isso. E só o livre-arbítrio pode cortar a cordão de prata. Ou seja, no caso do suicídio. No caso de qualquer situação. Você que decide quando você desencarna. É o livre-arbítrio, ele está em todas as situações. Mas não você
como o suicídio, onde na sua consciência, presa em várias ilusões, acredita que precisa dar cabo da sua vida com qualquer método. Achando que vai estar melhor. É no seu íntimo, naquilo que você acredita já ter passado o que necessitava. Ah, mas isso é um ser de muita luz. Não, isso é todos vocês, mas o seu íntimo é muito mais profundo do que você acredita. Claro. Isso é com todos. Mas é a exceção, né? Que alguém consegue cortar uma vida só para sair daqui. Não só para sair daqui. Certo. Mas existem casos, por exemplo, programados de mestres ascensionados que reencarnam sem ter que passar e já programa aquele corpo que tinha uma programação daquele espírito morrer naquele dia. Eles vêm e tomam e ninguém percebe. Mudou a personalidade ali, mas pronto. Tomou um corpo. Há algumas exceções como essas, mas, como você mesmo disse, o corpo um desencarnou e um outro assumiu. Sim. Por algumas necessidades. Claro. Mas nada... Também não comecem a acreditar que alguém desencarnou e a partir de agora você é um mestre ascensionado. Não fantasiar. O senhor pensou muito antes de responder. As pessoas quase que o senhor fala que não existe. Porque conhece a gente, né? Você começa a criar fantasias magníficas na cabeça. Sim. Eu não lembro a minha infância. Então eu sou mais... Ali começa a se sentir e criar ilusões. Começa a se dizer tal e tal mestre. Alguns casos são sim necessários, como esses. São casos muito raros. Raros. E em determinados locais e muito precisos. Acredita-se que quando um espírito, entre aspas, evoluído vai encarnar, ele precisa de uma proteção constante de guardiões, mais do que um. É verdade? Dependendo do que ele vai desempenhar. E de como ele vibra e de tudo aquilo que vai desenrolar. A ele vem uma proteção um pouco diferente, como cada um. Cada um se protege mais nas suas forças interiores e outros menos. Então ele tem uma força interior de proteção e ele tem amigos que precisam ali também utilizar, mas a força dele de proteção é muito maior do que os outros espíritos, talvez vocês coloquem como não tão evoluídos. Então a própria força de proteção dele já é muito mais ampla, muito bem utilizada. Certo. Vamos falar um pouco do caso da bruxa de Évora, porque o povo está esperando tanto. E a gente está... mas são, né, coisas assim tão importantes. Mas eu fiquei ouvindo assim, como é que foi ser o guia da bruxa de Évora? Uma loucura. Lembrando que ela é uma das bruxas de Évora. Para não começarem também a entrar em outras histórias, mas ela era uma bruxa que vivia em Évora e ali se aprendeu tudo o que precisava. Foi uma constância. Sentimentos, até por eu entender que na vida não há nada errado. E saber a pessoa que ali estava voltando e pelos véus que ela ia se colocar de novo e pelo temperamento que é a essência dela, que não muda, é uma essência, um espírito. Era como se você colocasse um cavalo indomável no campo e de alguma maneira tentasse colocar de novo no estábulo. Ela era uma pessoa, sempre foi, sempre muito curiosa, muito atirada, de uma personalidade forte, de um temperamento forte, com uma falta de educação na personalidade, que isso levou a ter sempre constantes brigas. Quando foi, naquela época, aos seus 17 anos, eu apareci a primeira vez para ela, e ela não me deu muita bola. E depois foi havendo as constâncias, nas horas certas em que eu aparecia, não tinha um contato tão sempre.
mas aparecia de vez em quando e conversávamos quando ela foi. Mas ela viveu em épocas. Naquela época era uma época não tão fácil para ser uma bruxa, para ser uma estudiosa de tudo aquilo que ela era. E havia muitas pessoas em que ela confrontava, e às vezes eu precisava que ela tivesse muito mais calma do que ela tinha. Mas ela precisou enfrentar aquilo que ela enfrentou e fazer exatamente aquilo que ela fez, mesmo muitas vezes, como eu digo, educação, e agindo por pura ignorância, porque ela era muito ignorante naquela época. E quando eu digo ignorante, uma pessoa que vai muito pelas suas emoções, daquilo que ela acreditava ser tão certo, pois estava totalmente cheia de véus e ilusões. Com o passar da vida, aquilo foi se dissipando, e ela aprendendo e crescendo para o seu eu verdadeiro. Quanto do que ela fazia o senhor precisava ajudar? Em termos de materialização, ou se faz sozinho? Não. E quanto o senhor... Quantas vezes o senhor falou, não, isso eu não vou fazer? Inúmeras. Deu? Pelo menos 2 que o senhor se negou a fazer. Quando ela pediu que eu, pois ela naquela época acreditava que um mentor era detentor de inúmeros poderes mágicos e poderia, assim, atear fogo numa igreja com poderes milagrosos, pois a igreja perseguia e tudo mais. Nem se eu pudesse materializar o fogo, não havia necessidade daquilo. Outras coisas, quando ela pedia que eu não deixasse sofrer, quando estava muito triste naquilo que ela vivia e naquelas situações mais complicadas, ela vinha até com ódio de estar passando e eu olhando. Ela vinha e gritava comigo e eu ali na frente dela, falando que eu não prestava para muita coisa, porque se eu não podia parar o sofrimento dela, então do que adiantava ter um amigo de outra, Deus, hoje eu poderia dizer de outra dimensão, mas eu não podia fazer, porque era o livre-arbítrio, era o que ela fazia para si. E a materialização, quando eu precisava dar alguma coisa a ela, naquela época ela tinha essas habilidades, precisava trazer alguma informação, algo que esclarecesse ela, que fosse para o melhor dela, ajudar a ela no que ela precisava desempenhar naquela época, eu fazia. E a ajuda dela era muito grande também, pois eu também não materializo sozinho. Preciso do ectoplasma dela para poder ali fazer a materialização. E aí ele fazia. Mas não tudo gratuito. Tudo quando era para um exercício maior. Não chegava a fazer uma materialização para nada, para diverti-la. Nunca trabalhei para diverti-la. Naquela época, por todos os véus que ela tinha, ela me vinha com uma relação bem difícil, pois quando eu mostrava para ela algumas verdades, algumas situações que ela estava presa a ilusões, o que hoje ficaria mais nítido para vocês seria, ela pagava muito para ver. Ela não me escutava. E aí, você castigava? Eu não, de forma alguma, não vou castigar alguém. Mas ela pagava para ver. Ela pagava com a vida, eu falava que aquilo não ia dar certo, que aquilo não era daquela forma, e ela ia, fazia. Entendi. A vida. Eu nunca fiz nada contrário, deixava ela bater a cabeça, como vocês dizem. Certo. Só isso. Então não se deve acreditar que um guia espiritual vai punir um tutelado. Para quê? Que função teríamos punir alguém? Que função teríamos? Que ignorância seria essa nossa, punir alguém que não está vendo nada, nem a si próprio? Deixe passar, ele mesmo está se punindo. Eu não preciso punir ninguém. As pessoas se punem.
As pessoas se colocam e se punem de tudo aquilo. Eu não preciso punir ninguém. Se você vai se punir, eu quero que você pare de se punir. Estou aqui para te ajudar a parar de se autoflagelar. Agora, você quer se flagelar, também não posso fazer nada. Não tinha uma prancheta assim que o senhor tinha que preencher todo dia para mostrar aos seus superiores o quanto de acerto o senhor conseguiu guiar ela para o lado certo e quanto de erro o senhor não conseguiu? Não. É uma lei natural. Tudo que caminha é certo. Se ela escolhesse alguma coisa e aquilo ia por um lado mais, digamos, longo, era o certo dela, era o que ela estava colocando. Se ela ia para um lugar que ia para um lado mais curto e lógico e melhor para ela, era o dela. Mas se ela, como resultado das escolhas erradas, de não ter ouvido os seus conselhos, não avançasse tanto quanto, não era natural você se sentir culpado? Naquela época eu já não tinha mais isso. Já tinha me livrado das culpas. Antes você se sentiria culpado? Antes eu sentiria Como guia? como amigo, como guia, como qualquer coisa. Então tem guias hoje que se sentem culpados ainda quando ele não tem muito estudo, sim. Há guias que não tem tanto estudo. Não é porque é guia que tem muito estudo. Claro. A guia não tem muito estudo. Quando guia... Às vezes eu posso pegar um taxista aqui, não ter estudo, mas me leva até onde eu tenho que chegar. Exatamente. Claro. Pois não, o senhor estava falando. Ele não tem tanto preparamento porque os guias, nós como vocês, estão sempre nos aprimorando. E assim são os guias. Não é porque ele é teu guia que ele é a própria iluminação total e universal. Ele está sempre melhorando. E às vezes ele pode se pegar ilusões também, como a culpa de querer acertar e não entender que tudo caminha naturalmente. E o senhor tinha, assim, trabalhando na sua equipe, Exu, Pombogira? Obviamente não tinha esse nome. Não tem essas nomenclaturas. São nomenclaturas que vocês que trazem. Você se falava como? Guardiões? Para traduzir para a sua língua, era algo como guardiões. Uma guarda. Uma guarda. Sim. Existiam seres que adotavam essas energias e fontes de vibrações para ali trabalharem, mas não ligado a essas situações que eles utilizam aqui nessa terra, quando eu digo terra, país, para se comunicar. Eles usam essas porque é a linguagem que vocês adotam. A gente estávamos em outro país, em outra época, usavam outras linguagens, mas o trabalho era o mesmo. E às vezes o senhor pedia ajuda deles? Sim. Da guarda? Sim. Em que hipótese era necessário pedir ajuda da guarda? Quando ela estava numa frequência muito grande de se colocar em perigo, ela não estava conseguindo utilizar suas forças de proteções de guardas no total. Mas se houvesse que ali havia um desequilíbrio dela, então eu pedia para fazer até onde podia, pois ela que estava emanando todas as forças, como qualquer pessoa até hoje. Você está emanando todas as suas forças, então os seus guardiões vão fazer até onde eles podem, poder utilizar as suas forças de guardião, de sul interior, para te ajudar, dentro daquilo que você podia. Pedia, eles faziam. Só isso. Entendeu? Fui claro? Sim, senhor. Então isso quer dizer que, como ela, além dessa guarda, que no caso eu também tenho um guia igual ela tinha o senhor. Sim. E há pessoas que têm mais de um guia? Sim. Não precisa ter um só. Eu era o que manifestava, só eu manifestava. Existia outro. Era o principal. Não sei se principal é o nome correto. Eu era o que estava mais conectado. Talvez o que dava a cara a tapa. Você pode assim dizer. Porque os outros, não havia necessidade de todos se manifestarem. No meu caso, quem que é o principal?
Alfredo. Ele é para mim o que Do que você era para ela. Mentor Alfredo. Podemos dizer assim. Entendi, claro. E aí, no caso, o Caputo e o François são assistentes dele. Sim. Sim, podemos dizer assim. Como vocês têm mania de sempre colocar mais. Mas eles estão sempre no todos mesmo. iguais. Vocês são todos iguais. Todos, Né? até os guardiões, todo mundo. Todo mundo é igual, claro que sim. E por que as pessoas hoje querem tanto se conectar com o seu guia espiritual e saber o nome dele e qual é a utilidade disso? Utilidade? Nenhuma. Como? Nenhuma. Porque se o guia não se manifesta e não se aparece a você, qual é a necessidade de você buscá-lo? Às vezes não precisa o guia estar lá. Não precisa o guia se manifestar. Você sente, sabe que tem um ali. É acreditar nessa força invisível. Acreditar nesse sobrenatural. Ficar buscando, pois acredita que o seu guia possa ser um grande homem do passado que fez isso, aquilo. Fantasia. Tu mesmo nem lê um livro que tu gosta. Exatamente. Mas não quer dizer que, às vezes, eu trabalho de... Quer dizer sim, né? Às vezes eu tenho um trabalho que não requer... Uma necessidade de você saber quem é o seu guia, e se ele não se manifestou, não há necessidade. Não há necessidade. Não. Como não há necessidade, se você não tem um trabalho, você não precisa ficar sabendo quem é o seu guia, qual o nome dele, por que ele faz, quem é aquilo outro. Mas pode-se dizer que, dependendo da complexidade da vida, a diferença, por exemplo, de alguém que dirige um país com um pedreiro, eles obviamente terão que ter guias que estão afinizados com aquela função, com o que eles são, com as funções que eles têm. Claro. Em primeiro lugar, afinizado com aquilo que eles são. E com aquilo que eles são, eles vão ter habilidade de exercer funções. Distintas, mas as funções. E os guias estão afinizados a isso. O que a bruxa de Évora fazia enquanto desdobrada? Naquela época, ela, quando desdobrava, voltava ao mundo espiritual, às vezes consciente, às vezes com uma consciência expandida, às vezes não, porque isso também é possível. E naquela época, ela exercia aquilo que ela precisava dentro das cidades espirituais, que existia, que ela ia aprender, construir algumas coisas, estudar, trazer, se restabelecer energeticamente, tudo aquilo que ela precisava para aquilo. Como é que foi o desencarne dela? Ela desencarnou. Como você estava? Eu estava junto. Eu ajudei assim, estava no momento do desencarne dela e auxiliei, melhor dizendo, o desencarne. Tem uma equipe médica que vem tirar a gente do corpo. Sim, para poder restabelecer tudo de uma forma plena. Ela foi envenenada por pessoas que... O senhor sabia disso? Sabia. Que eles estavam preparando veneno? Sabia isso. Como é que era a sua comunicação com o guia desses povos que estavam criando veneno? Vocês conversavam? Ou ele estava numa outra sintonia? Estavam em sintonias mais baixas. As frequências onde eu sabia que isso tudo ia ocorrer. Só dependia dela isso não ocorrer. Dependia da frequência que ela estava. Mas ela já estava cansada de algumas coisas e ela mesma já não queria. Certo. E como é que foi o reencontro? Dela comigo? Demorou um tempo até ela se restabelecer. Não quer dizer, ela desencarnou, ela já não ficou lúcida. Até ela se restabelecer algum tempo. Demorou o que seria para vocês um mês, mais ou menos.
até ela ali estar bem. E ali nos abraçamos e choramos, pois o que sentimos um pelo outro é muito forte. Teve ligação de vidas passadas de pai e filho, essas coisas. Tivemos uma conexão que vai além. Que é o caso do meu mentor. Sim. Fomos pai e filho, né? Segundo foi você. Vocês foram pai e filhos, amigos, não posso informar. Não precisa. Mas sempre tem essa. Não é sempre. Não é. É exceção. É... Não é nem exceção nem regra. Cada caso um caso. Cada caso um caso. Para que você afiniza aonde você vai naquele momento. Por que o umbandista tem tanto amor assim pelo Exu? Às vezes escapa para o preto velho, mas sempre pelo Exu. O senhor percebe isso do outro lado? O senhor nem lida com esse negócio de umbanda. Às vezes eu observo alguma coisa ou outra. Eu observo tudo que posso. Não acredito porque o Exu, como é dominador, guardião, dominador dessa força Exu, posso dizer que essa força de proteção, essa força ligada também à sua sexualidade, às vibrações que tem aqui, que todo ser humano tem, muitas vezes vê neles algo mais próximo, algo não tão iluminado. Por isso que muitas vezes muitos espíritos se manifestam como guardiões, mas já estão numa ilustração muito maior, para as pessoas não enaltecer ele tão desnecessariamente. Sim, senhor. E como que foi daí o reencontro com ela? Demorou? Demorou mais ou menos um mês. Ela estava se recuperando, fui até ela na cidade que ela estava. Ali, nos abraçamos, choramos, também me emocionei muito. Você se emocionou? Me emocionei. Pois agora eu estava podendo abraçar de novo a minha amiga. Sim. E ali, ter conforto de tudo que ela passou. Depois de um tempo, ela foi para os estudos para se restabelecer, voltar a uma forma física mais adequada ao que ela tinha, ao que ela queria. Fomos trabalhando, exercendo os trabalhos. Logo eu viria a exercer uma função e ela ia ali trabalhar comigo naquilo. E aí, o senhor ganhou, eu ia falar, o senhor ganhou estrelinha, mas assim, como é que foi o resultado perante os superiores do senhor? Como foi visto a sua atuação como mentor dela naquela vida? O senhor acertou mais do que errou ou errou mais do que acertou? Não existe nem acerto nem erro. Foi tão natural como ela permitiu ser. Eu fiz o meu melhor. Claro, o superior vê assim. Todos vemos assim. Claro. Não ficamos... Não é superior. É só aqui que superior. Todos ficamos numa pontuação, pois há livre-arbítrio envolvido. Certo. Se o espírito entende que ele ali está aprendendo com o outro, pois eu também estou aprendendo. Pois se eu estou com um guia, eu estou aprendendo com o outro. Tudo aquilo que ele vai viver e como que ele vai se relacionar, dando nele o melhor e eu dando o meu melhor, é o aprendizado que é importante. Não com quem fez o melhor, que seria o melhor. Ela fazer o que seria o melhor. Eu ia estar expressando as minhas preferências. Exatamente. Eu ia estar coordenando ela no que eu acho melhor. Sim. Mas ela fez aquilo. Ela foi aquele instinto selvagem e fez o melhor que ela podia. Certo. Que pergunta no meu lugar, conhecendo-se, o senhor faria, levando em consideração todos que estão vendo, na posição de guia espiritual de uma das bruxas de Évora? O que ela poderia fazer de novo? Nada. Nada que você possa fazer
do que já foi feito, para acertar ou para errar, daquilo que vocês acreditam que errou, vocês poderiam refazer, pois tudo aquilo que foi feito foi o seu melhor, tudo que você podia e está ótimo. Uau! Graças a Deus. Pedi ao Senhor, guia espiritual Francis, que agora se comunicando com os jornalistas, diretores do Diálogo com os Espíritos, se eles não podem também estudar a possibilidade da gente conversar, uma mediunidade, se o Pai me permite, com o guia espiritual do Jordano Bruno. Vamos ver. Vamos ver o que é possível. Tá certo. Sempre pro que enriquece, Que assim seja. não pro gratuito. Porque ele passou como se fosse de 15 a 17 anos numa prisão. Nessa hora, o guia espiritual foi tudo, né? Sim. Vamos estudar. Sim. Se for pro melhor. Um pedido ótimo, mas que precisa ser analisado para o melhor. Eles disseram isso. Isso. Claro que sim. Que assim seja. Qual que é a sua mensagem para todos os guias espirituais iniciantes aí? Não queiram acertar ou errar. Deixem que todos sigam o seu caminho e o seu aprendizado. E não esteja na posição de saber tudo. Esteja aberto para aprender com aquele que está ali, passando, vivendo, você também, junto àquelas experiências. Uau. O senhor deixava ela cair assim, não sentia culpa nenhuma? Não. Quando eu fui... E também não dizia assim, achei pouco? Não estava com essa ignorância de ficar fazendo essas brincadeiras. Assim. Lógico, claro que sim. Necessitava disso. Nessa picuinha, como vocês Sim, dizem. tinha conversa entre guias. Por exemplo, tem 5 pessoas, vamos dizer assim, tá eu aqui e o Michael aqui. O guia espiritual dele, quem que é? Pode saber? Pode. Ele, o que vocês dizem que seria o principal? Igual você foi para ela. Igual o Alfredo. Ele se manifesta como Tata Caveira. Tata Caveira. Certo. Ele, então... Mas como é que um Exu pode ser o guia principal de uma pessoa? Mas não existe isso de pode ou não pode. E ele não é só Exu. Não. Ele tem outras funções. Ele é uma pessoa. Ele não é menos nem mais que ninguém. Claro. Mas eu perguntei isso porque eu queria saber alguma coisa que agora eu já esqueci. Viu o que eu estava falando? Você estava falando como que se eu me comunicava com outros guias, como você... Ah, ótimo, muito obrigado. Por isso que é bom ter um guia por perto. Acho que as minhas informações te deixou meio confuso. Não. Acontece de vez em quando. Então, esse guia espiritual dele, às vezes conversa com o meu guia espiritual. Sim. Mas só conversa aquilo que é útil ou pode dizer assim, como é que você está, como é que foi aí, a encarnação do menino está bem, precisa de alguma ajuda? A vida aqui desse lado é tão comum quanto a de vocês. Não tem tanta formalidade. Não. É tão comum como se tivesse, estamos todos aqui, os que estão aprendendo, lógico, quando estamos falando, estão quietos. Mas a partir do momento em que para isso, e se vocês continuam suas atividades e nós estamos aqui nesse ambiente, vamos conversar e vamos agir tão natural quanto vocês, até mais. Pois às vezes vocês se colocam nas poses e nos personagens e nós estamos despidos de vaidades. E quando algum espírito fuma aqui no nosso ambiente, ele também tem espírito que fuma no astral também? Nem sempre. Entendi. Uma necessidade do fumo. O fumo aqui é por uma questão bioenergética, claro, de precisar utilizar, não vamos ficar fumando aqui. Outra coisa que eu tenho uma curiosidade, muita gente tem. Se eu estou ouvindo uma música no foninho
para quem está ao meu lado ouvir essa mesma música, eu tenho que colocar no alto-falante ou pelo foninho seja homem? Você falando do espírito? É. Não, quando eu me ligo ao seu plano mental, eu, se você está ouvindo até seus pensamentos, eu não vou ouvir a música que você está ouvindo. Me se liga no meu plano mental, é. Agora o senhor, porque o senhor tem essa expansão de consciência. Não é todo mundo que consegue isso, né? Para se ligar no seu plano mental, É. é só quem está. Os que não têm tanta expansão, como você diz, ou os espíritos um pouco menos evoluídos, que você gosta de falar, quando está em afinidade com você, sim, pois um obsessor não está ligado no seu plano mental. Ele não está na ignorância, não enxergando nada, mas ele está ligado no seu plano mental. Entendi. Às vezes ele está te influenciando em alguma coisa, ele também consegue, mas ele não. Às vezes ele não vai utilizar de ligar ao seu plano mental para ouvir. Para saber o que você está ouvindo. E nenhum evolui. A não ser que for necessário para alguma coisa. Na hora que ele se ligar ao seu plano mental, já está ali ligado em tudo que você está fazendo. A pessoa que trai o marido ou o marido que trai a esposa e tenta fazer isso escondido de todo mundo e até dos guias espirituais, consegue? Não, é impossível. Como trair uma pessoa e esconder dos guias espirituais. A que momento vocês não estão nos vendo? Mas nós estamos vendo vocês, nós estamos observando. Mas não vamos ficar entrando na particularidade das pessoas. Pode e nem se cada um tem as suas condutas. Certo, certo para cada um. Certo, certo para cada um. Cada um vai se aprisionar nas suas ilusões. Se ele se sentir culpado ou não se sentir culpado, nenhum guia está aqui para ficar descendo, ficar falando se o marido de alguém está traindo a outra. Não. Se fizer, isso é desnecessário. Tá certo, então. Qual que é a sua mensagem final para o dia de hoje? Foi muito rico poder vir aqui com essas lembranças dessa época e esclarecer o que eu posso, o que eu trago e como trabalho um guia. Gostei muito desse convite, de poder vir ainda na época que eu fui mentor dela e relembrar tudo aquilo e trazer o que foi de melhor ali. E plasmar aquela forma, o senhor acredita que foi necessário para expressar esse tipo de conjunto de maneirismos pela incorporação? Sim, sim. Se o senhor tivesse plasmado não naquela forma, mas na que o senhor tem hoje, ele captaria outra coisa, o médium, na hora da incorporação. O sentimento? Eu vejo o senhor agora. O senhor acredita que a forma como a gente conversou hoje foi daquela que o senhor foi guia dela? Sim. Não daquela que o senhor trabalha hoje no astral? Não. Certo. Então o senhor precisou se plasmar naquela forma para o senhor estar desse jeito. Sim. Senão o médium captaria aquilo que o senhor é hoje. Sim. Então a mudança astral da sua forma plasmática foi necessária. Foi necessária para essa manifestação. Mas a essência não muda. Não muda. E o que ele percebe na essência também não se esconde mais. Entendi. O olho é a janela da alma. Os olhos são as janelas da alma. Exatamente. Então ele olhou no olho do senhor, já desconfiou que eu conhecia. Depois que eu me aproximei para a incorporação, ele já sabe quem é. Já sabe. Tá certo. Então, muito obrigado por esse trabalho, também achei muito rico. Perdoe-me às vezes uma questão ou outra que... Tudo foi para um grande aprendizado. Certo. Gratidão e espero poder vê-lo novamente enquanto encarnado, senão depois desencarnado. Ou desdobramento, pô. Nos vemos muito no desdobramento, muito mais do que você pensa. Por causa desses trabalhos. Todos eles. Que assim seja. Muito obrigado. Fiquem na luz. E aí? Como a gente está estudando o fenômeno da mediunidade, conversando com você antes, posso conversar consigo agora um pouquinho? O que você está sentindo? Eu sinto essa força, aquilo que eu estava falando no começo,
energia grandiosa, esse bem-estar comigo, no meu eu, uma coisa grande. E fica, quando eu volto assim, né, quando para o transe mediúnico, eu costumo falar que eu em particular, fico meio desalinhado comigo, porque eu fico mais perceptivo, mais sensível, como se tudo ficasse maior. Então eu gosto de ficar um tempinho e me recolher um pouco, assim, de me recolher até no sentido de ficar mais quietinho comigo. Mas para passar aí, isso fica tudo muito, muito alto, como se tudo ficasse muito alto. O que acontece se aqui tivesse 60 filhos, assim, 60 pessoas? Não sei, eu estou totalmente perturbado. Ela não está ouvindo, não entendendo nada do que ele está falando. Porque já te entender, já às vezes me dá uma certa perturbação, se eu posso falar assim. Quando eu tivesse 60 filhos falando alguma coisa, não que eu não tenho filho nenhum, só a mim. Mas seria complicado para mim, caso eu fosse um dirigente de claro, no caso, mas caso fosse, se eu estivesse aqui com pessoas assistindo alguma palestra, por isso que eu termino, costumo sair. Então, um fato comum para quem às vezes está aqui no espaço e algum deles está passando alguma mensagem, quando termina, eu me despeço e saio. Até para mim voltar a esse meu centro. Quanto tempo demora essa? Depende do dia. Hoje já está voltando, já a coisa vai acalmando. E o que você ouviu da conversa? Nada. Absolutamente nada. Não consigo retornar nada na minha mente. Estava tudo apagado. Estava tudo apagado. E você ficava ouvindo o quê? Nada. Caramba. Você não tem medo, por exemplo? Então podemos dizer que é uma mediunidade inconsciente. Poderíamos dizer isso. Você não tem medo de um espírito tomar o teu corpo e falar besteira para as pessoas? Não. Agredir alguém? Não porque eu aprendi com eles que eu sou o meu dono de si. Então a frequência que eu estou e que eu permito é nisso, eu confio neles, eu confio no trabalho deles. Então eu não tenho medo de nada, eu simplesmente deixo, me permito. Você quer dizer que diariamente você cultiva ações, atitudes, palavras que tem mais sintonia com aquilo que está equilibrado. Isso. Vivo uma vida comum com qualquer um. Sim. Não quero que as pessoas entendam que eu não vivo uma vida comum. Vivo uma vida comum como qualquer outra pessoa. Mas no meu interior e com tudo aquilo que eu aprendo com eles diariamente. Você tenta ser honesto e sincero. Sempre. Isso sempre. Está sempre vibrando nisso. Claro. Sobretudo o propósito, né? No caso desse trabalho, é um propósito que não dá abertura para nada. Não dá para nada que vinha, querer fazer qualquer arruaça, qualquer tipo de trabalho que não seja para o bem, para o nosso bem interior. Você não tem medo, nunca aconteceu. Não. Dessa forma de vir alguma coisa. Não aconteceu de nada vir quebrando nada. Você incorpora desde os meus 20. Incorporo desde cedo, acho que desde os meus 20 anos mais ou menos. Vou fazer 32. E na primeira faz 12 anos, na primeira já apagou direto? Na primeira apaguei direto. Que foi primeiro eu tava numa cozinha de um comércio que eu tinha na época. Tava eu, minha mãe e um amigo, e a gente tava conversando sobre algumas situações e de repente veio essa força, uma frequência muito forte, e foi bem isso que eu falei, eu fui perdendo. É como se eu ouvisse uma voz falando aqui no meu ouvido e fui não sentindo mais nada, e ele começou a falar com a minha mãe. Quando eu me retornei, minha mãe estava chorando e esse amigo dela, meu também, estava branco. E você não fazia ideia do que tinha acontecido? Não fazia ideia de nada. Mas sabia que não era uma energia ruim? Sabia não. Naquela época eu não vou te falar, para ser sincero, não tenho tanta certeza de nada. Tudo foi muito rápido e muito novo. Foi uma frequência de energia muito boa, não foi aquele peso que a gente sente às vezes. Aquela energia pesada, que dá medo, não foi uma energia muito prazerosa. Eu vejo que nas suas colocações você sempre procura
se preocupa com ser o mais exato possível para não passar em uma colocação que não seja muito mais próxima possível da realidade. Sim. Por quê? Porque eu não quero passar uma fantasia, eu quero passar o real do que eu estou vendo. Não adianta eu ficar fantasiando sobre nada, sobre como tudo acontece, porque não é verdade. Eu quero passar o real que eu estou vivendo de real, né? É o que eu falo, eu sei da minha mediunidade, eu não sei dos outros. Apesar de eu estudar muito sobre mediunidade, estar sempre estudando e ajudando as pessoas às vezes até a trabalhar delas, mas eu observo na minha e entendo que na minha trabalha dessa forma. Eu não digo nem que é a melhor, nem que é a minha, que trabalha daquele jeito. Cada um é único e cada um é de um jeito, tá ótimo. É o que eu aprendi com eles, essa é a minha. Claro. Então você sempre tem essa preocupação daquilo que você fala estar mais próximo da realidade. É isso. Pois, às vezes, se eu não consigo lembrar, eu vou falando algo que eu lembro, não tenho certeza. Ele falou aqui, mas tu quer falar com ele se ele quiser falar, se alguém quiser se manifestar e explicar o que precisa, se for o caso de alguma coisa ou não, eu até prefiro, porque eu vou ficar passando recado e passar errado. Parece que essa postura correta, nem para com os outros, com a gente mesmo, permite a gente ter uma paz de espírito. Sim, porque não adianta ficar inventando coisas, enganando as pessoas. Uma hora a verdade vai aparecer. É verdade que todo mundo aparece. Se algum dia você sentir que eles não encostam mais, aí quem vai trabalhar só eu no meu trabalho, que eu exerço, terapêutico, e o trabalho mediúnico com os guias, terá mais. Porque eu vou falar para as pessoas que por enquanto, ou por hora, eles não vêm mais, ou eles não vão vir mais. Se eles chegarem e falar, não vamos estar mais trabalhando, acabou. Você acredita que não é porque a gente tem mediunidade que vai sempre incorporar? Não, eu nem acredito que por a gente ter mediunidade nós temos que incorporar. Eu trabalho com esse trabalho, eu trabalho com eles, eu trabalho com essa situação de incorporar, porque eu gosto. Porque eu gosto de estar junto com eles, eu gosto de exercer esse trabalho com eles e aprendo muito, como eu gosto do meu trabalho de terapeuta, como eu gosto de tudo isso. Mas não vejo nenhuma obrigação. Se eu estar ali é porque eu estou inteiro. Porque o momento que eu estou ali. Eu não estou ali porque é obrigatório, porque o pai Joaquim, a bruxa de Évora, o Tatá, você tem que estar ali, senão isso, não. Senão isso não. Você também, eu vejo você muito dissociado do que aquilo que os outros acham. Se alguém te disser, por que você só incorpora os espíritos top? Não sei. Não só incorpora os espíritos top, não. Tipo Tata Caveira, uau! Pai Joaquim, uau! Bruxa de Évora, uau! Tem gente que pensa assim, né? Tem gente que pensa assim. Primeiro que eu nem vejo eles assim. Vejo eles como um espírito, como qualquer outro, Tata Caveira, Pai Joaquim, só Pai Joaquim. É um espírito, é um espírito pronto. Não é como mais que nada, mais que ninguém. É só um trabalhando mais a favor. E é o nome que ele deu. É o nome que ele deu, é o nome que eu vou falar. Se ele desse outro nome, é não. Então, se eles hoje me disserem assim, não incorporam mais, quer dizer, não adianta nada a pessoa ser super médium, ser super... Não vem. Tanto que o seu Tatá sempre me falou isso. O seu Tatá, todos eles. Se eu não for, não vou. Não adianta você. Se eu não quiser. Não adianta você marcar nada com que eu não queira. Que eu não vou. Você vai ficar lá só. Ou seja, sempre que você marca alguma coisa, você consulta eles antes. Primeiro eles que vêm com a ideia, eu não marco nada. Se eles quiserem fazer. Como é que foi o diálogo com os espíritos? O diálogo com os espíritos? Eles disseram que podia. Eles disseram que podia, em primeiro, né? Teve um conhecido comum que eu, por gostar, eu observar o diálogo, como eu já disse para você, conhecer o seu trabalho já há bastante tempo e sempre falar para as pessoas, porque eu sempre achei isso muito bacana. Falei para ele, mas nunca pensei, nunca passou na minha cabeça fazer um diálogo com os espíritos.
Pra ser sincero, isso nunca passou na minha cabeça de falar, ó, um dia, quem sabe. Pra mim, eu nem sabia como funcionava, como seria, como era o processo, nada disso, enfim. E daí... Você achava que eu que procurava as pessoas. Isso, achei que você... Não que alguém podia indicar isso, um médico. Nunca entrei no seu site, ou nas, como funciona. Eu só assisti os vídeos e achava interessante, achava rico, trabalho pronto, achava o trabalho muito legal. E aquilo eu gostava ali do que eu estava vendo. E achei muito inovador o que você começou a fazer. Achei aquilo muito legal. Pronto, acabou. Aí tem um amigo em comum que eu tinha indicado, depois que ele começou a assistir, ele gostou muito. Foi você que indicou o diálogo para ele? Foi, eu indiquei o diálogo para ele. Eu lembro de ter falado para ele, como você fala para as pessoas, e ele gostou muito. E ele acabou, acredito que ele até acabou, ficou aquilo na cabeça, mas ele vendo outras situações apareceu lá para ele, ele lembrou e começou a assistir. Nessa que ele começou a assistir, ele adora, tanto que ele está assistindo todos, ele assiste um por um. E ele falava para você. E ele falou, ele começou, não, você tem que ir às entidades e tal, ele já conhecia entidades, ele conhecia o Espírito Livre, que é um curso que as entidades ministram, que eles trouxeram para as pessoas que querem estudar espiritualidade, enfim. E nisso, ele falava, não, você tem que fazer o diálogo com o Jefferson, eles têm que fazer o diálogo, eles têm que informar isso, né? Quando ele falou isso, e as entidades estavam do meu lado, eu lembro que era o Dr. Afonso, que é um guia que está comigo sempre também, que está sempre trabalhando com a gente aí, só respondeu, ó, fala para ele que a gente está vendo a hora certa. Eu só falei, então, eles não vê na hora certa. Então a gente vê isso. Toda vez que ele falava, eu respondia a mesma coisa, só que continuou falando, eu estava vendo a hora certa. Mas daí eu nem pensava, falava, não, eu acreditei até que eles estavam falando isso para ele não ficar tão ansioso. Mas a coisa aconteceu, que ele foi atrás, ele até entrou em contato com você e acabou, acho que, desenrolando e falando da minha pessoa e enfim, a gente acabou se conhecendo. E foi acontecendo naturalmente. E na hora que ele falou e houve a interação entre a gente, eu perguntei a primeira coisa, né? Primeira vez, até quando ele falou, para ser mais sincero, não foi nem quando houve interação entre eu e você, foi quando ele falou, porque daí eu já fui perguntar. Pois eu falei, se ele falou, quando ele me disse que estava tendo contato com você, eu falei, ele vai querer falar de mim, eu tenho certeza, ele está falando isso toda hora. Então, a primeira oportunidade que tive, assim que eu os vi, quem que você viu? Foi o Pai Joaquim. Como é que foi? Ele apareceu como assim? Não, eu já tava. Isso quando eu falei com ele a primeira vez que ele estava com você, eu estava em casa. No dia seguinte eu estava no espaço e às vezes eles aparecem aqui andando, enfim. E daí o Pai Joaquim estava, daí eu comecei a conversar com o Pai Joaquim, daí eu lembrei. Olha, Pai Joaquim, o moço lá tá falando com o outro rapaz lá, do diálogo. Eu até falei, você já deve ter falado com ele em algum médium. Não acredito que você nunca falou com ele. Acredito que você já falou com ele em alguns médicos. Porque não é exclusividade minha, ele já sabe. E ele falou o quê? Aí ele falou, já. Já conversou comigo? Já conversou com você. Só que ele não disse o médico. Claro, não precisa. Não deixa isso que era. Deixa pra lá. Daí eu falei, legal. E aí eu falei, vocês vão querer fazer? Então, porque se ele me perguntar, eu já tenho uma resposta. Porque daí eu já falo pro Fabrício, o Fabrício, se for, nem para. Ele falou, não, a gente disse pra ele a verdade, a gente estava esperando a hora certa agora. Falou. E se ele falasse, não? Eu falava, não. Aí quando o Fabrício falava, eu falava, não. Tu falava não? Não, eu falava não, totalmente. Como eu falo, quando eles, qualquer coisa, eu sempre deixei isso muito na mão deles, esse trabalho muito na mão deles. Qualquer coisa que é relacionada a eles, é eles, não sou eu. Eles falarem não, é não. Se alguém chegar, no caso, se alguém chegar e por algum motivo precisar falar com algum deles e pedir, eu pergunto para eles, você quer ou não quer falar com fulano? Se eles falarem não quero, eu dou a resposta.
Vamos fazer um estudo agora junto? Vai demorar uns 10 minutos mais ou menos. Certo. Pai Tomé tá aqui ainda? Pai Tomé não? Não tá? Não, Pai Tomé já foi. Quem que sobrou aqui? Sala esvaziou. Bastante. Sala esvaziou, a sala tá vazia. Aquele pessoal que estava lá assistindo já foi. Dos seus mentores, dos jornalistas, ficou 2. O Alfredo e o Caputo. Tá? A Bruxa de Évora está aqui, o Francis está aqui, o pai Joaquim está aqui, o seu Tiriri está aí, e tem mais alguns espíritos que eu não sei o nome. Mas o pai Tomé, que eu fui descobrir quem era o pai Tomé hoje à tarde, porque eu já tinha que ser do seu lado, mas não sabia o nome dele era pai Tomé, porque eu não tinha perguntado, já não está mais. Não tá mais. Não. Então pergunta pro mentor Alfredo, ele conhece muito bem o Pai Tomé, com certeza, se não seria o caso do Pai Tomé vir um dia e ensinar pra gente uma homeopatia, um remédio caseiro, tipo uma garrafada, um negócio que o senhor nem tem em mente, mas que ele possa, se ele não pode vir e ensinar alguma coisa assim, para as pessoas terem, de repente, para gripe, de repente para tomar uma vez por semana lá, coloca as ervas tudo dentro de uma garrafa, reza alguma coisa, sempre vai ter uma coisa boa de fortalecimento para a saúde. Pergunta para o mentor Alfredo, agora vamos ver o que ele fala. Se é possível, se não é, daí tu vai me dizer como que tu tá ouvindo. Tá, eu tô ouvindo ele falando, e é legal quando começa, para isso tudo começa a me conectar um pouco com o espírito, acho que até pro plano mental, e daí eu vou sentindo ele mais. Ele fala que se você quiser tudo é muito rico, tudo, se não for simplesmente para algo gratuito, Claro. e for para algo que possa se aprender, tanto para as pessoas quanto para você e tudo é possível fazer. Foi isso que ele me falou. E aí o Pai Tomé, obviamente, ele tem esse conhecimento para passar. Ele diz que ele tem um conhecimento sobre ervas muito grande, muito profundo. Perfeito. Então, ele vai estudar a possibilidade ou pode ser feito? Ele disse que primeiramente o Pai Tomé precisava estar aqui para responder por si. Claro. E ele não pode vir onde ele está, né? Pergunta para ele. Mas ele está me ouvindo. Ele disse que por agora não, porque ele está exercendo uma função, não é do jeito que a gente quer. Não, lógico, claro que não. Ele está fazendo por estudo. Tá certo, então. Então é isso que eu queria saber, vamos ficar sabendo depois, né? Sim. Daí o pessoal vai saber também, Sim. Se for possível ou não, a gente vai tentar ensinar com a sabedoria do Pai Tomé, uma, às vezes até 2, ou quantas ele achar que deve, remedinhos, né? Que as pessoas às vezes podem usar em casa para facilitar a vida, né? Tá certo? Então, olha, muito obrigado por esse tempo que você passou conosco aqui hoje, todos esses dias com esses estudos, para que pudéssemos então continuar nessa caminhada de cultivar a alegria de ser útil. Obrigado a vocês. Sim. Obrigado pela oportunidade. E muito feliz de fazer parte aqui. E de poder, na verdade, não ser a ferramenta, né? Porque, na verdade, quem passou até agora informações não fui eu, foram eles. E de ser a ferramenta para esse trabalho que você está fazendo, junto a eles, grandioso. Como que chama o seu espaço? Espaço Filhos da Libertação. Filhos da Libertação. Espaço Filhos da Libertação. E você é o que nele? Eu sou diretor do Espaço Filhos da Libertação, que é um espaço holístico e espiritualista, que é um centro de estudo sobre o autoconhecimento, sobre como lidar consigo e sobre a espiritualidade. A gente também atua com tratamentos holísticos para as pessoas, em vários casos, com cromoterapia, acupuntura, terapia psicobioenergética, que é a que eu atuo, onde eu dou cursos sobre
vida, sobre consciência, sobre espiritualidade também. Onde eles, quando eles querem, trazem cursos, palestras para as pessoas se esclarecerem sobre espiritualidade e tudo mais. E se eu marcasse, por exemplo, uma hora de consulta holística consigo, eu ou qualquer um, e quisesse perguntar, igual eu fiz agora, você poderia, por exemplo, passar para a pessoa mensagem dos espíritos? Nem nunca, essa possibilidade, se a pessoa vir com essa possibilidade, às vezes veio uma ou duas pessoas já. Sabe que você vê os espíritos aí fica em cima. Sabe, veio para uma terapia, né? A terapia psicobioenergética, que é uma terapia que trabalha as suas crenças limitantes no seu campo bioenergético, onde a gente trabalha isso para você descobrir o que você está se bloqueando e a gente alterar e se restabelecer. A pessoa veio com essa conversa, você é médium, eu vi no seu site que lá está a sua história, que você é médium desde X tempo, que você vê os espíritos. Eu quero, e veio numa consulta muito mais de visão, de querer saber de espírito. E eu falei, meu amigo, não, espírito aqui nem tem, não. Tem gente que chega, às vezes pergunta assim, na consulta, vem algum guia para dar? Não vem. Não, sou eu trabalho meu. Quando eles querem, que aí se abre como Espírito Livre, que é um curso para a pessoa estudar a profundeza da espiritualidade, num contexto geral e universalista, onde não é ligado a nenhuma religião, qualquer religião pode, aí sim, aí é com eles, aí tem o dia certo, a hora que eles vêm e faz o curso. Quando eles querem dar um curso avulso sobre um tema que eles vêm e me passam, e eu só remeto o curso, só escrevo e passo para divulgar, uma palestra, o Pai Joaquim às vezes quer vir fazer uma palestra, ou Tatá, ou qualquer outro, aí é eles. Eu nunca vou marcar uma palestra, o Pai Joaquim faz uma palestra tal dia. Vou saber se ele vai querer falar daquele tema ou não, se ele vai vir naquele dia ou não. Não, mas aí é coisa... Se eu vou fazer uma palestra minha, é minha, sou eu que marco, sou eu que crio. Se ele vai fazer uma palestra dele, ele que cria. Não, mas se alguém está na sua consulta assim, não, já sabe que tu é médio de visão. Não vai sair frustrado. Porque ele não vai ter o que ela quer. Se por acaso eles te pedirem o favor, tu pode pensar e se vai passar. Mas eu já disse costumar. Já disse bem claro para eles, os guias. Você não quer misturar. Eu não quero misturar. Mesmo que... Não começa a chover de gente. Não. As pessoas não misturarem. Até por questões, a gente entende o que eu aprendi com eles mesmos, que não é passando recado, é para a pessoa ver ela e trabalhar ela, não é para... Mesmo que às vezes num trabalho ou outro, né, numa consulta, eu tenho uma equipe que me ajuda a trabalhar e tudo mais, mas... Você direciona conforme a necessidade da pessoa. Mas em nenhum momento ninguém vai se manifestar, seja meio numa incorporação ou passando algum recado, só perguntar quem é aquilo, quem é guia, eu não falo de guia, eu não falo de nada que eu estou vendo, se eu estiver vendo, eu vou na pessoa. Se eu estiver vendo que tem um guia do lado da pessoa, eu não vou falar. Claro, e se o guia te disser, ela está com isso, tu vai direcionar a tua fala para suprir a necessidade. Isso, dentro das minhas habilidades, dos meus estudos, para aquilo, claro. Porque eles passam também. Às vezes pode dar se você tentar assim, eu posso ir por aquele caminho, mas não de uma forma que eu fique ali recebendo guia. Não tem nada a ver. Nem se a guia da pessoa me pedir para falar para ela, eu vou falar nada. Não fala. Não sou funcionário, aí é o meu trabalho, aí sou eu. Então não adianta a pessoa me procurar uma consulta individual para isso, porque ela não vai se frustrar. É o que, quando a gente descobre o médium sério, é o que mais a gente procura, né? É a consulta holística dele para poder tirar uma casquinha. Não vai se frustrar, ele vai ser totalmente frustrada da consulta, porque não é isso que ela procura. Daí, se ela tiver abertura, entender o meu trabalho, como aconteceu já, as pessoas vêm com essa ilusão, e dentro disso eu explico o meu trabalho, falo que não vai rolar, não vai acontecer. Mas se ela quiser, tem a minha outra forma de trabalho, que é essa, a psicobioenergética, e a gente vai trabalhando no interior dela. Tem gente que
sai dali, nunca mais volta. Tem gente que volta, faz o tratamento e ali porque tem o resultado. tem um resultado, que é todo um trabalho interior, mas dentro do holístico, nada onde eu vou usar mediunidade para incorporar e para dar recado. Isso eu não faço, mas não faço mesmo. Nem incorporar para dar recado, mas também nem repassar o que você está vendo e ouvindo. Não. Claro, entendi. Isso aí a pessoa nem se iluda. Nem aparece aqui iludido com isso. E qual que é o seu nome de novo? Maicon Pitas. Muito obrigado. Obrigado a você. Como é que foi ser o guia da bruxa de Évora? Uma loucura. Lembrando que ela é uma das bruxas de Évora. Para não começar também a entrar em outras histórias, mas ela era uma bruxa que vivia em Évora e ali se aprendeu tudo o que precisava. Ela era uma pessoa que sempre foi, sempre muito curiosa, muito atirada, de uma personalidade forte, de um temperamento forte, com uma falta de educação na personalidade, que isso levou a ter sempre constantes brigas. O que hoje ficaria mais nítido para vocês seria, ela pagava muito para ver. Ela não me escutava. E aí você castigava? Eu não, de forma alguma, não vou castigar alguém. Mas ela pagava para ver. Ela pagava com a vida, eu falava que aquilo não ia dar certo, que aquilo não era daquela forma, e ela ia, fazia. Entendi. E a vida. Eu nunca fiz nada contrário, deixava ela bater a cabeça, como vocês dizem. Certo. Só isso. Então não se deve acreditar que um guia espiritual vai punir um tutelado. Para quê? Que função teríamos punir alguém? Que função teríamos? Que ignorância seria essa nossa punir alguém que não está vendo nada, nem assim